Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo consegue licença ambiental para a construção do estádio no Ninho do Urubu. Eduardo Bandeira de Melo diz que pode voltar à presidência do Flamengo. Nós que o entrevistamos aqui há coisa de 2, 3 meses atrás, ele não confirmou, agora confirma para um jornal português que poderá sim voltar a ser presidente do Flamengo. Eu queria começar com essa pergunta. Você gostaria de ver o Bandeira, Eduardo Bandeira de Melo, de volta à presidência do Flamengo? Coloca só um sim ou não, porque isso é um balizador. É interessante pegar, não tem como fazer uma enquete aqui no vídeo, mas você coloca só sim ou não para eu poder saber se a gente vai ter mais sim ou mais não. Coloca aí nos comentários para a gente poder saber o que vocês acham sobre essa possibilidade do Eduardo Bandeira de Melo vir como candidato à presidência do Flamengo agora no final do ano. Outra informação importante é no próprio jornal A Bola de Portugal foi dito que Gabriel Pires, ex-jogador do Botafogo, foi oferecido ao Flamengo. No entanto, o clube não se interessou e o jogador deve estar indo para o Fluminense. Notícia do jornal A Bola. Gabriel Pires seria uma boa para o Flamengo? Gente, eu sei que muita gente gosta desse jogador. Eu acho muito fraco. Acho um jogador limitadíssimo, um jogador com baixa intensidade, que é o que a gente não precisa, né? A gente não precisa de jogador assim. E o cara não serviu para o Botafogo, vai servir para o Flamengo. Ainda bem que o Flamengo não quis a chegada deste jogador. Então, galera, deixa o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal, porque vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, a gente vai começar justamente com essa notícia de que Eduardo Bandeira de Melo deu entrevista ao jornal A Bola de Portugal e confirmou de que poderá retornar à presidência do Flamengo, sendo candidato à presidência do Flamengo. A gente postou primeiramente lá nas nossas redes sociais e Eduardo Bandeira de Melo disse o seguinte: o nosso grupo entende que está na hora de voltarmos para corrigir uma série de problemas que temos encontrado na gestão atual do Flamengo. E é por isso que efetivamente vamos participar do processo eleitoral em 2024. E ele complementa: se o nosso grupo, que foi montado para participar das eleições, entender que as chances de vitória com o meu nome são reais, eu serei candidato a presidente do Flamengo. Olha aí, o Bandeira confirmando. Até então ele não confirmava isso em entrevistas que deu, pelo menos aqui no Flamília da Nação. Ele participou de uma entrevista com a gente há 3 meses atrás. Na verdade, o Bandeira já teve por 3 ou 4 vezes aqui com a gente. Desta vez, no jornal A Bola, ele confirma. E assim, é óbvio que se ele confirmou a disponibilidade, que poderá vir como candidato, eu acho que vai ser ele mesmo. Porque não tem um outro nome tão forte como ele na oposição. Eu sei que muitos, e eu gosto também de um cara que eu acho fantástico, tá? Que é o Cláudio Prakovnik, que hoje da oposição junto com o Bandeira. Mas o Cláudio não pode participar do processo eleitoral esse ano. Ele mesmo já disse aqui no canal, nós também o entrevistamos por 2 vezes, e na última ele disse que por conta de compromissos profissionais, e hoje ele tem uma empresa que presta consultoria em relação a marketing e finanças para outros clubes, dentre eles o próprio Botafogo, o Atlético Paranaense e outros clubes do futebol brasileiro. Então, seria um conflito de interesses. Ele não poderia se candidatar presidente do Flamengo nesse momento, somente quando ele terminar o acordo, né, o contrato que tem com esses clubes, aí ele se dedicaria exclusivamente para ser presidente, né, candidato à presidência do Flamengo numa sucessão, somente daqui a 3 anos, porque
nesse momento, ele está impossibilitado de concorrer. Ele mesmo disse isso para a gente aqui no canal Família da Nação. Enfim, olha, essa informação do Bandeira voltar como candidato vai balançar as estruturas do Ninho do Urubu e principalmente da Gávea, né? Da Gávea, porque é um nome muito forte, um nome poderoso e o nome que a situação tem medo. Porque o Landim ele não encontra um sucessor de peso para colocar um nome de peso na sucessão, né? E ele vai precisar ganhar muitos títulos para poder conseguir eleger o seu sucessor na eleição presidencial que vai ocorrer em dezembro, mas que no Flamengo sempre começa muito antes. Eu queria saber de você. Você acha que o Eduardo Bandeira de Mello é o nome ideal para poder entrar como oposição? E, enfim, ele fala, o lema dele, a campanha, eu ia falar a bandeira de campanha dele, mas acaba sendo engraçado porque é o nome dele, né? Mas o que ele coloca como lema da campanha é a profissionalização do departamento de futebol. Ele diz que foi mal no departamento de futebol na época em que ele foi candidato, mas era profissional, porque tinha lá o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano é muito ruim, tudo bem, mas ele era o executivo do futebol e sempre aparecia para poder dar entrevistas. Parece que agora o departamento de futebol do Flamengo vai mudar, né? Os caras vão efetivamente aparecer o tempo todo para poder dar entrevistas e tal, não vão sumir conforme aconteceu no ano de 2023. Vamos ver, é pagar para ver. Será que eles vão fazer isso só por ser um ano eleitoral e é um pedido do presidente Rodolfo Landim? Porque sabe-se que uma das grandes críticas da oposição é o fato deles não darem as caras. Olha só o que aconteceu ontem, uma tremenda palhaçada, aquela entrevista coletiva ontem, em que partiram para o ataque em cima do Dorival Júnior, e assim, o Dorival errou, sim, foi o Dorival, sim, que queria fazer, montou o planejamento do Flamengo se representar em janeiro, foi sim, porque nós temos informações, e não é da diretoria do Flamengo apenas, é com funcionários e jogadores do Flamengo, que isso partiu do Dorival, num acordo feito com os jogadores, que se o Flamengo conquistasse os 2 títulos, ele estenderia as férias, beleza, mas não pode botar a culpa só no Dorival. A culpa é deles, porque eles eram os chefes do Dorival. E o Dorival saiu e mantiveram um período de férias estendidas, quer dizer, a culpa não foi do Dorival. A culpa é deles, que são incompetentes e fizeram um ano de 2023 terrível no Flamengo. Enfim, Bandeira, você acha uma boa o seu retorno? Vamos falar uma informação importante que saiu no dia de hoje. Flamengo consegue licença ambiental para a construção do estádio no Ninho do Urubu. O Flamengo já vinha tentando essa licença ambiental há mais de um ano e não conseguia junto aos órgãos responsáveis. Como a gente fala, construir um estádio não é fácil, é difícil, demanda realmente uma série de acordos políticos, de licenças, e o Flamengo, nesse momento, consegue essa licença ambiental. E as obras estão em pleno vapor acontecendo lá no Ninho do Urubu. Olha, aqui as imagens, o estádio que o Flamengo vai construir, o mini estádio, né, que vai servir para o futebol feminino, para as categorias de base e até mesmo alguns jogos menores do Flamengo da base, do futebol profissional, aliás, ele vai ficar logo na entrada do Ninho do Urubu. Vocês estão vendo ali, a entrada vai ter logo de cara, aqui, ó, vocês estão vendo as obras acontecendo do estádio do Flamengo. E nós temos, inclusive, aqui a maquete que vamos mostrar para vocês nesse momento. Projetando aqui a imagem para vocês poderem ver a maquete de como deve ficar esse mini estádio do Flamengo no Ninho do Urubu, cujo o Flamengo conseguiu já a aprovação junto aos órgãos, né, junto à licença ambiental, junto aos órgãos responsáveis. Tá aí, o estádio vai ficar de frente, logo na frente, na entrada do Ninho do Urubu, esse mini estádio, e o Flamengo projeta, inclusive, captar recursos com esse estádio. O Flamengo, a gente já tinha trazido a informação para vocês de que pretende, não sei se vocês se recordam,
Flamengo pretende vender naming rights do CT Ninho do Urubu, colocar um nome, por exemplo, a BID, que pretende patrocinar o Flamengo aqui ao Omoplata. A gente não tem a informação de que vai ser a BID que está negociando o naming rights, não, tá? A gente está citando aqui apenas como exemplo. A BID pode ser uma das marcas que terá o nome estampado no Ninho do Urubu e agora também no estádio, no mini estádio do Flamengo, colocando lá o jogo do Flamengo hoje, do futebol feminino, vai ser no estádio, um exemplo, né? No estádio BID, ou então no estádio Toyota, enfim, onde a empresa que o Flamengo fechar o acordo de patrocínio de naming rights no Ninho do Urubu. Então o Flamengo consegue uma importante licença ambiental que permite que o Flamengo conclua essa obra, que inclusive estava prevista para poder acontecer a conclusão no final de 2023. E claro que política, né? Como sempre acontece, eles vão estender um pouquinho mais para servir de bandeira de campanha para a eleição presidencial. Agora, presidente Rodolfo Landim, nós queremos o nosso estádio, como você falou, o estádio para 100 mil e não um mini estádio dentro do Ninho do Urubu, né? É claro que é importante, tá, galera? É importante porque jogos menores, jogos da base, tal, você ter ali um mini estádio, parece que a capacidade vai ser para 2.500 pessoas, é legal, é bacana, jogos do feminino, o Flamengo fica jogando aí lá na Ilha do Governador, enfim, existem muitas críticas, inclusive, por conta do pouco investimento que o Flamengo faz no futebol feminino, no sentido de não jogar no Maracanã, não jogar em palcos importantes, e o Flamengo tendo um estádio para o futebol feminino vai ser bacana, né? Categorias de bases, competições, enfim, mas a gente quer o nosso estádio que ele realmente saia do papel, o estádio maior, né? Independente de onde seja. Valeu? Deixe o seu like e inscreva-se aí no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.